conseguir nos sufocar, porque ela vai chegar até o céu. Esse é o Nimrod, tá? Rebelde, edificador da Babilônia, poderoso caçador diante do Senhor, diz o texto. Para mim, ele era caçador de almas. Ele enredou os homens numa proposta de autonomia e de independência contra Deus. Esse é Nimrod, o rebelde. Esse homem, ele aparece em várias culturas. Esse Nimrod diz, existem registros antigos que dizem que esse homem era tão perverso que se casou com a própria mãe, Semíramis. E, fruto desse incesto, fruto dessa perversão, nasceu Tamuz. Tamuz, que é citado na Bíblia. Tamuz, que se tornou uma divindade adorada pelos caldeus, pelos babilônios. Israel, quando entrou em apostasia, o povo de Israel adorou esse Tamuz, chorou por Tamuz, e Deus disse: eu estou enojado disso, do que eu estou vendo. Está lá em Ezequiel, irmãos. Adorando Tamuz, chorando por Tamuz. Então veja bem, esse Nimrod, que casou com sua mãe e teve um filho chamado Tamuz, esse Nimrod morre. Diz a lenda, o mito, que precocemente. E aí o que aconteceu? A Semíramis, ela espalhou a ideia de que esse filho Tamuz seria a reencarnação de Nimrod. Esse que edificou a Babilônia. E esse Tamuz, ele era adorado sempre numa árvore. Daí você vai ver as origens da festa do Natal. Ele era identificado com o próprio sol. E a figura de uma mulher com um filho nos braços, que o sangue do Cordeiro esteja guardando cada um de nós que aqui estamos ouvindo essa palavra. Essa figura, ela é encontrada em todas as culturas pagãs. Na Babilônia é a Semíramis e o Tamuz. No Egito é a Ísis e o Horus. Na Grécia é a Cibele e o Apolo. Todas as culturas você tem a figura. Em Roma é Afrodite e, se não me engano, Hércules. Não estou muito bem certo. Eu li muitos desses nomes. Mas é a figura da mãe com o menino no colo. E chegou no Brasil também. E essa mulher é chamada de Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus, que no catolicismo aqui no Brasil é chamada de Maria, não é? A Aparecida, em Portugal é a Fátima, na Babilônia era Semíramis, na Grécia é a Cibele, em Efésios é Diana, a Diana dos Efésios, e por aí vai. Isso é muito antigo, gente. Esses príncipes ou principados prendem os homens no engano e na idolatria desde há muitos anos. E o Natal, o que ele tem com isso? Tudo. Por quê? Porque esse Tamuz foi identificado com o sol. Repara só, essa rainha do céu, adorada por tantos povos pagãos, na Bíblia, Jeremias 7,18, relata sobre o povo cozendo bolos à rainha do céu. 44, 17 a 19. E em Ezequiel 8 fala de adoração a Tamuz e de adoração ao sol. Dentro do templo do Senhor, Ezequiel teve uma visão de sacerdotes do Senhor adorando o sol. Quer ver esse texto? Abre aí sua Bíblia. Ezequiel capítulo 8. Veja lá, versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Detalhe, ele foi levado aonde? Na entrada da porta da casa do Senhor. E o que se adorava lá? Viu mulheres adorando quem? Tamuz. Disse-me, versículo 15: vês isto, filho do homem? Verás abominações maiores do que essa.
e levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o oriente. Eles adoravam o quê? O sol, voltados para o oriente. Esses homens eram sacerdotes, estavam entre o pórtico e o altar. Só um sacerdote tem acesso a isso, ao pórtico e ao altar. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao nariz. E aí Deus, ele diz que vai trazer juízo. Por quê? Porque eles estavam adorando deuses pagãos. Nós não estamos muito longe disso hoje. Pelo contrário, tá? Bem, essas são as origens do Natal. Alguma pergunta até agora? Ou podemos avançar? Podemos avançar? Quantos aqui já prepararam suas árvores de Natal? Quantos aqui já colocaram guirlandas? Quantos já instruíram seus filhos a colocar sapatinhos na janela, esperando pelo ho, ho, ho? Pois é, gente, tratar desses assuntos não é tão fácil, porque são tradições arraigadas. Vamos ver então os símbolos do Natal. Quais são os símbolos do Natal, gente? Fala aí. Quais são? Papai Noel, presépios, velas, guirlandas, né? São os principais símbolos do Natal. Vamos conhecê-los um a um? Vamos lá? Vamos conhecê-los um a um? De onde vem a árvore de Natal? Olha que bela árvore eu montei para vocês. Pisca, pisca e tudo, olha lá. Tá piscando, ó. Olha lá. Viu aí? Que árvore bonita eu montei. Vamos ver qual é a história dela? Essa árvore de Natal data do tempo de São Bonifácio. A árvore de Natal, tal como nós a conhecemos hoje, tá? Assim, enfeitada, claro, vai se aperfeiçoando, né? Os enfeites, mas o propósito de colocar presentes, isso data da época de São Bonifácio, e a origem dela está na Alemanha, né? Tem origem germânica. Veja só, na Escandinávia usavam-se árvores, e não só na Escandinávia, a Bíblia está cheia de textos onde Deus condena a adoração debaixo de árvore, mas só como exemplo, na Escandinávia eram comuns os sacrifícios feitos debaixo de árvores, a Thor e a Odin. Inclusive Thor era até um desenho, né? Só que a gente não sabia que Thor era um deus pagão adorado na Alemanha. Isso era Thor, né? Os vikings, né? Adorado pelos vikings, aqueles povos chamados de bárbaros, né? O que acontece? Esse Odin, ele era o demônio das tempestades. Você sabe que todo tipo de ação no tempo, relâmpago, trovão, os povos mais antigos, eles ficavam muito apavorados e eles ofereciam sacrifícios a esses deuses para que eles ficassem mais sossegados e tranquilos e não castigassem a eles. Vocês sabem disso, né? Que toda cultura tem um culto por trás. Diga comigo assim, toda cultura tem um culto por trás. Tá? Antes de ter a cultura, tem um culto. Em todos os lugares, em toda cultura que você for, tem um culto. Você vai ver que Deus era adorado ali e você vai entender a cultura que está por trás disso. Esse Odin, ele era o demônio das tempestades. Então o que os escandinavos faziam? Ofereciam sacrifícios em árvores para aplacar a ira de Odin. Entendeu? Era sacrifício, o Thor era o filho do Odin, né? Então era sacrifício a Odin e ao filho dele, que é o Thor. Entendeu? E sempre se adorou
em árvores, sempre. O próprio Tammuz recebia sacrifícios em árvores. O próprio Tammuz, né? Foi lá na Babilônia que isso começa, porque depois do dilúvio, qual foi a sociedade humana a se reconstruir? Babel, filho. Foi Babel. Os homens se revoltaram contra Deus. Foi Babilônia. Deuteronômio 16, 21. Leia comigo. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Por que Deus está dando essa ordem? Porque Deus sabia que os povos vizinhos de Israel, que depois que Israel chegasse em Canaã, queridos, do lado, as nações vizinhas são povos pagãos que também fazem os seus sacrifícios. E fazem sacrifícios aos deuses falsos. E eles usavam sempre árvores para fazer sacrifício. Então o Senhor falou, olha, quando você chegar em Canaã, não faça igual aos povos pagãos que não me conhecem. Não façam postes ídolos plantando qualquer árvore junto ao meu altar. Olha lá Jeremias 10, 2. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, dos pagãos. Nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Está vendo? Sinais dos céus, tempestades, trovoada, relâmpagos. Não se assustem com isso. Os gentios se atemorizam e começam a idolatrar. Os costumes dos povos são vaidade, pois cortam o bosque, do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Só faltava colocar com bola de Natal, né? Não é verdade? Tá vendo? Olha ele aí. Agora vamos falar um pouquinho desse aí, Papai Noel, né? Ele é um velhinho até... um velhinho, digamos assim, simpático, bonachão, né? Quantos aqui já sentaram no colo do Papai Noel? Quando era criança? Olha, eu confesso que quando eu era criança, gente, o Papai Noel vinha de helicóptero, lá no Maracanã, né? Acho que ainda vem. Eu tinha um desejo de ir lá, ver o Papai Noel descer. Isso mexe, fascina, isso mexe com fantasia, né? Isso mexe com a imaginação, só que isso é uma mentira. Por quê? Porque esse velhinho, bonzinho, gorduchinho, esse velhinho, ele quem? Ele é o São Nicolau. São Nicolau, ele era o bispo da cidade de Mira, na Ásia, e que, de fato, esse bispo era um homem caridoso. Tá? O bispo São Nicolau, ele era um homem caridoso. Ele se importava com os pobres e ele não gostava, assim, de reconhecimento. Então, ele dava presente secretamente, atendia as necessidades das pessoas de forma secreta. Não no dia 25 de dezembro, evidentemente, né? Mas ele foi identificado como um bispo bom, uma pessoa boa, o Nicolau, né? E a figura do Papai Noel foi inspirada então nesse bispo, que foi depois canonizado pela Igreja Católica, né? Era um homem caridoso, tinha hábito de dar presentes em secreto aos pobres. Na Alemanha, o Papai Noel, ele foi considerado patrono das crianças. Isso começou a se espalhar na face da terra, né, a figura do Papai Noel. Os irmãos notem que o Natal, do jeito que ele é celebrado hoje, ele não nasceu desse jeito. Ele tem uma origem, que é a adoração ao sol, os solstícios de inverno, no dia 25 de dezembro, e a mescla com o cristianismo no tempo de Constantino. O Papa Libério, ele estabelece então como data oficial do Natal, porque ele era celebrado em várias datas diferentes. O Libério disse, não, vai ter que ser então no dia 25 de dezembro. Entendeu? A Mamãe Noel, a mamãe do Papai Noel, né? As novidades
veio para o Brasil. Tem tudo, né? Dá de tudo. Aí o que acontece?